Bom dia, família Canção Nova. Estamos ao vivo aqui de Aparecida, interior de São Paulo, onde acontece a 55ª Assembleia Geral da CNBB, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. São 10h45 agora, os bispos estão entrando para a sessão onde eles vão ouvir as pastorais de rua e pastoral de sobriedade. Depois também eles vão votar o texto em relação à celebração da palavra nas comunidades. E no final da tarde de hoje vai acontecer uma celebração ecumênica. Eu conversei mais cedo com o presidente da Comissão de Ecumenismo e Diálogo Interreligioso da CNBB, Dom Francisco Biazin, e ele comentou esse assunto. Em todas as assembleias há uma celebração ecumênica. A partir do término do Concílio Ecumênico Vaticano II, a CNBB sempre primou para ter uma celebração deste cunho. Inclusive, em todas elas participaram também membros e representantes de outras igrejas. Este ano tem um significado muito maior, por celebrarmos em 2017 os 500 anos da Reforma. Portanto, nesta noite, nós, como CNBB, faremos a celebração comemorativa deste acontecimento que praticamente marcou toda a Igreja do Ocidente. Nós não celebramos a divisão. Divisão e o pecado não se celebra, mas nós queremos celebrar aquilo que surgiu a partir da Reforma, que foi um movimento que, através de acontecimentos que se alternaram na história, teve pecado e graça, teve guerra e abraços. Atualmente, sobretudo nestes últimos 50 anos, nós passamos do conflito à comunhão com muitas igrejas. O Papa Francisco, quando foi em Lund, na Suécia, ele foi para comemorar junto com os irmãos luteranos este acontecimento e, ao mesmo tempo, deu uma perspectiva para o futuro. A igreja sempre deve ser reformada. E a reforma da igreja perpassou não somente as igrejas evangélicas, mas também a igreja católica. O Papa Francisco é um reformador nestes últimos anos da igreja, da nossa igreja. Mas eu gostaria de lembrar aquilo que aconteceu também no Egito a semana passada. O Papa Francisco foi lá e, junto com o Papa copto, que se chama Tuandros, ele assinou uma declaração conjunta reconhecendo o batismo das duas igrejas. E depois abriu o leque da sua fala e, sobretudo, dos seus gestos e da sua presença sobre o diálogo interreligioso, especialmente com o mundo islâmico. Eu gostei de ver algumas fotografias que são muito simbólicas. Por exemplo, o Papa que abraça de um lado um representante do islamismo e do outro lado um rabino. Ele está no centro unindo os dois. É uma fotografia muito simbólica. Assim como é simbólico um ícone que foi apresentado, não é? O ícone de Francisco de Assis, que abraça o sultão, e logo ao lado, Papa Francisco, que abraça um imã, quando ele visitou aquela universidade famosíssima do Cairo, onde o diálogo interreligioso e o aprofundamento teológico a partir da doutrina de Maomé, que nos escritos dele, sobretudo no Alcorão, está representada. Eu creio que é muito importante neste ano não somente lembrar aquilo que o Papa faz, mas também trazer para nós, não é? Para a nossa realidade, esta dimensão do diálogo. Como? Eu diria, imitando o Papa, abraçando, apertando mão, superando barreiras, enxergando no outro não um inimigo ou alguém que nos ameaça, mas um verdadeiro irmão. Assim a gente poderá, nos relacionamentos primários que acontecem nas famílias, que acontecem na vizinhança,
que acontecem nas escolas, nas faculdades, no trabalho, a gente poderá construir pontes. E é isso de que o mundo de hoje mais precisa, porque os fundamentalismos estão surgindo também dentro do Brasil. E os fundamentalismos são contrários, diametralmente opostos à cultura brasileira, que é uma cultura de inclusão, de acolhimento de outros povos e de outras culturas. Eu creio que aquilo que a nossa história expressa é que faz parte do DNA do povo brasileiro, que é o acolhimento, é o dizer a casa é sua, criar amizades a partir de intermediações ou de mediações assim culturais, deva passar também para o âmbito religioso e fazer com que nós possamos superar todas as barreiras que foram construídas e que hoje em dia emergem de uma maneira que preocupa bastante as lideranças religiosas, não somente da nossa igreja, mas também das outras igrejas e das outras religiões. Pois é, a gente ouviu aí o Dom Francisco Biazin falando da celebração ecumênica e o nosso repórter Adilson Sabará também conversou com o Dom Gregório Paixão sobre as relações do Brasil com a Santa Sé. Programação, fala para nós essa realidade, como foi celebrado esse acordo e quais os benefícios e as realidades dele hoje para o Brasil. O Acordo Brasil-Santa Sé é uma grande bênção que a igreja recebeu, não é, alguns anos atrás, porque através desse acordo, finalmente, após 500 anos, foi firmado, digamos, o reconhecimento daquilo que nós realizamos no Brasil como evangelizadores e, ao mesmo tempo, como cidadãos. Não é? Todo católico tem dois países, além do seu país de origem, tem também um país chamado Vaticano. Então, o acordo foi feito entre o Vaticano e o governo brasileiro no sentido de um respeito mútuo, ou seja, nós atenderemos às necessidades das leis brasileiras, como também o governo brasileiro respeitará as decisões que nós tomarmos pelo direito canônico e também pela fé que nós professamos. E essa realidade do acordo, ela também se aplica a todas as realidades espirituais que nós vivemos na relação Brasil-Vaticano, mas também no direito que nós temos, no direito canônico que nós temos de estarmos vivenciando plenamente a nossa fé aqui no Brasil de forma tranquila, sem sermos vilipendiados, vamos assim dizer? Exatamente, né? O acordo, ele não apenas ajuda a Igreja Católica, mas ajuda também as outras igrejas que não são católicas, né? E no sentido de que é fundamental que haja um respeito ao direito de culto que nós temos, um respeito à fé que nós trazemos no coração. Então, o acordo diz exatamente que nós precisamos ter o direito de viver essas realidades e que o governo reconhece não apenas o nosso direito de culto, mas também de construirmos patrimônio para que as pessoas tenham o direito de professar na tranquilidade a sua fé. Então, por exemplo, o governo não pode tirar uma igreja, né, nossa, não pode invadir para tirar, digamos, uma imagem que tem um valor histórico, não pode nos proibir, por exemplo, de sair em profissão, professando a nossa fé, não pode proibir que nós leiamos aquilo que nós lemos da Escritura e dos padres da igreja, como também dos teólogos, nem tampouco tirar de nós, digamos, o direito de professar livremente, né, diante de todos, aquilo que é o resultado da nossa fé. E, ao mesmo tempo, não pode nos tirar o direito de realizar, por causa da nossa fé, os trabalhos sociais que a igreja já realiza aqui há mais de 500 anos. Afinal de contas, a instituição que mais realiza trabalhos sociais no Brasil, depois do governo brasileiro, é a Igreja Católica, e já faz isso há mais de 500 anos. E olha só, são muitas experiências ricas que a gente ouve aqui na Assembleia Geral dos Bispos do Brasil. São mais de 350 bispos representando cerca de 300 dioceses de todo o Brasil. E uma experiência apresentada aqui ontem foi a experiência missionária em Guiné-Bissau, na África. Quem vai falar para a gente é o padre Mário Spack, que está aqui do meu lado, ele que coordena esse projeto. Bom dia, padre. Bom dia. De fato, o Paraná tem uma missão que se chama Beato Paulo VI, no país da Guiné-Bissau, que é um dos países mais pobres do mundo. Se fala que é o quinto ou o sétimo país mais pobre do mundo.
E uma das coisas que eles nos pediram 2 anos atrás é que enviássemos Bíblias, porque tem muitas crianças fazendo a catequese, tem muitos adultos que estão se tornando cristãos, e eles pediram então 20 mil Bíblias, né, para o Paraná. Padre, essas Bíblias estão saindo nesse momento do Brasil para chegar na mão dessas pessoas. Inclusive eu tenho uma aqui comigo, né? Nós estamos enviando um container que está levando 15 mil unidades da Bíblia em português. E depois será enviada uma segunda leva de Bíblias que vai na língua crioulo, porque eles estão traduzindo a língua que o povo mais fala lá, eles estão traduzindo ainda. E quando ficar pronta essa Bíblia, provavelmente para o início do ano que vem, nós vamos enviar mais 10 mil. Então, inicialmente eram previstas 20 mil Bíblias, mas no total serão 25 mil Bíblias que o Brasil enviará para a Guiné-Bissau. E olha, a grande novidade é que nós estamos ajudando na tradução. A Bíblia não existe em crioulo. Isso para nós é um motivo de grande alegria. Cumprindo o mandamento de Jesus e de evangelizar, e a missão continua. Sim, nós temos a missão lá no país da Guiné-Bissau, numa região que se chama Quebo. São praticamente uns 20 quilômetros de raio de ação, em que a nossa missão vai trabalhar em 3 campos. É a parte religiosa, com a evangelização, a parte de saúde e também educação. Então, o Paraná assumiu esse compromisso, esse território, para trabalhar. Estamos enviando já pessoas para lá, leigos e leigas, também tem um padre, e a missão vai para frente. Aí nós temos muita caminhada pelos anos afora. Obrigado, padre, uma boa missão, e a gente fica por aqui. Você continua ligado aí na programação da Canção Nova, fica agora com Amor Vencerá. É a Canção Nova na cobertura da 55ª Assembleia Geral da CNBB.